Pai do Senhor, irmãos, nós vamos fazer as respostas das 5 questões sobre assimilação de conteúdo, tá bom? Na matéria de evangelismo. A primeira pergunta foi: qual o conceito da palavra evangelismo? A resposta está na página 2, o primeiro tópico. Na página 2, no primeiro tópico da apostila. Então, tá assim: evangelismo. Tópico A vem da palavra evangelho, o hebraico bezorá, cujas raízes são a palavra grega evangelion, que significa boas novas. Porque o evangelismo ele se divide em três partes, né? Que é o evangelho de Cristo e o evangelismo. E também tem o C, a parte C, que é evangelismo, evangelioismo, que significa exposição sistemática da doutrina e métodos da proclamação do evangelismo de Cristo. D, conformidade com o Espírito e a urgência da grande comissão. Aí a gente vai nos 3 tópicos que a gente respondeu, vocês até responderam, né? Como crescer, né? Como fazer o crescimento horizontal, que é fazer discípulos doutrinariamente, no discipulado e no crescimento espiritual. Vocês até responderam muito bem. Evangelismo é obedecer e proclamar as boas novas. Cite 3 exemplos de obediência e proclamar o evangelho. Está na página 4, meus irmãos, a resposta. Evangelismo é obedecer e proclamar as boas novas. Os exemplos: Jesus foi exemplo fazendo assim. Os apóstolos obedeceram ao ID. E a igreja primitiva continuou assim. Amém? Evangelização. É a 3 agora, né? Qual então o nosso verdadeiro alvo na evangelização? Está na página 5. Página 5, as irmãs aqui responderam. Tem até uma pergunta, é a mesma pergunta que está na apostila, eu coloquei. Fazer discípulos de todos os povos. O nosso maior objetivo da evangelização é fazer discípulos de todos os povos. Aí tem uma parte que completa aqui, dando até exemplos bíblicos, né? Fazer um discípulo não consiste apenas em ensiná-lo oralmente, mas fazer com que ele seja o nosso imitador. Lembra que eu falei na aula? Devemos, portanto, ser irrepreensíveis a ponto de permitir que a nossa vida e conduta sejam imitadas por aqueles que evangelizamos. Lembra que eu dei o exemplo de Timóteo, lá em Hebreus? Se vocês querem saber, o irmão Timóteo já está livre, quer dizer que até preso ele foi. Aprendeu tanto com Paulo que até preso foi. Evangelização através dos lares. Responda: o que é e o que não é? Pode responder? Pode. O que é uma estratégia de disseminação da fé cristã que utiliza os lares para as boas novas. O que não é um debate doutrinário ou filosófico. É isso aí. Qual que a senhora colocou, irmã Francisca? É a 4? É a 4. Acho que eu errei. Não, mas pode. A visão dela está correta. A senhora vê que a senhora pôs, a senhora é irmã Leide. Evangelização através dos lares não quer dizer reuniões isoladas de discutir e insubordinados contra a direção da igreja. Isso aí. É isso? Que está respondido aqui no livro. Aí o que não é e o que é, melhor dizendo. Eu acho que eu não vou. A senhora só inverteu. A primeira a senhora colocou o que não é. Eu fiquei confusa. Não, é que a senhora só inverteu. É que pode responder o que é, pode responder. Porque tem duas perguntas que eu coloquei, lembra? O que é e o que não é. Isso é o bom por causa do contraponto. Que aí, a senhora anotou a página que está? Qual? Página 31. Porque eu coloquei só o que não é, né? Tem o que é e o que não é. Não é, né? Isso, está na página 31. Anota aí, irmã. A senhora aí, a senhora... Eu vou completar. E a irmã Leide, o que a senhora colocou? O que é um ponto de pregação na qual é proclamado o evangelho, as boas novas. Isso, e o que não é? O que não é uma reunião isolada de pessoas insubordinadas contra a direção da igreja. Isso, exatamente. É isso aí. Então tá dentro da minha. Está dentro. Só É. para dividir aqui. Isso, é só para a senhora pra fazer. Eu gosto, porque assim, é bom assim, esse tipo de coisa, que aí você faz o contraponto. Né? Que aí você sabe o que é e o que não é. Responde direto. Uhum.
Quais as qualidades das crianças que facilitam a evangelização? Tá A no- espontaneidade, a curiosidade, a avidez por aprender e a capacidade de divertir com leveza. Isso. E a senhora, o que colocou, irmã? E assim, a humildade, devido à sua curiosidade, a criança tem mais facilidade para crer. Ainda não foi afetada por vícios e maus hábitos. Só- Acho que eu coloquei. Isso. A senhora colocou algo diferente ou colocou Eu mesmo? coloquei assim, ó. Primeiro, humildade. Segundo, curiosidade. Terceiro, não serem afetados pelo pecado. E quarto, não se retirar a pressão pelo mundo. Isso, tá ótimo. Todos vocês acertaram. Tá certinho. Tá na página? Vocês lembram? Página 58. Está na página 58 essa resposta. Vocês lembram que eu falei que a criança de 1 a 5 anos ela tem facilidade até para aprender idiomas? Sim. Ela consegue aprender 5 idiomas de uma vez. Nós temos uma criança que é assim. Mas Ele tem 9 anos agora, mas ele fala alemão, ele faz conta humanas, ele sabe os muçulmanos, ele sabe um monte de língua. Ele começou pequenininho. isso é bom demais, né? Os pais sabendo aproveitar isso, né? Sim. O evangelho, né? Irmã, tem um menino lá, ontem eu estava lá na igreja, e quando eu cheguei ele era bem pequeno, agora ele já é um adolescente, deve estar com uns 14 para 15 anos. E ontem o menino fez uma explanação sobre o dia da Bíblia lá, sem nada assim, ó. Sem papel, sem nada, ele decorou tudo. E foi falando, falou os livros todos, 66 livros falou na ordem. Mas ele desde pequeno, ele estava lá, Incentivo, né? incentivando, o pai estava incentivando. A gente vê os judeus, né? Que foi quantos anos? 5 anos, 6 anos. Tem uma idade que ele vai pôr no ponto e começa a se doutorar. E nos 12 anos ele vai lá para se apresentar que ele aprendeu mesmo. E decorou 613 preceitos. Vamos, É difícil. se der. Lembra, só para a gente recapitular Gálatas, qual era o grande problema de Gálatas que Paulo enfrentou? Era o osso, judaizantes, que queriam voltar os irmãos, os gentios, para o judaísmo. Então Paulo teve, o grande problema de Paulo enfrentou lá foi esse. Tá bom? Aos Filipenses, página 45, aí começa, eu vou dar a introdução aqui, depois vocês leem no propósito. Autor Paulo, Alegria de Viver por Cristo. Foi escrita entre 62 e 63 depois de Cristo. Ele estava em Roma, preso. Considerações preliminares. A cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, a 16 quilômetros do Mar Egeu, foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Nos dias de Paulo, era uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo e Lucas, na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus lhe dera em Troade. Um forte elo de amizade desenvolveu-se entre o apóstolo e a igreja em Filipos. Várias vezes a igreja enviou ajuda financeira a Paulo e contribuiu generosamente para a coleta que o apóstolo providenciou para os crentes pobres de Jerusalém. Parece que Paulo visitou a igreja 2 vezes na sua terceira viagem missionária. Atos 20, versículos 1, 3 e 6. Amém? Então aqui é o panorama da igreja de Filipos. A gente falou bastante em Atos dela, né, no capítulo 16, que foi aquela do terremoto e da surra. Uma vez eu ministrei sobre essa passagem, e o tema que Deus me deu falou assim, ó, antes de melhorar, vai piorar mais. Antes de melhorar, vai piorar mais. Por quê? Porque eles já tinham apanhado. Já tinham apanhado. E quando eles começaram a louvar, ainda teve um terremoto. Então, às vezes, a gente acha que está ruim, aí Deus vai e ainda abala ainda mais, para que haja salvação. É o jeito que Deus vai agir. Irmão, a gente só vai entender isso na eternidade. Não adianta a gente ficar aqui questionando. Agindo Ele, quem vai impedir? Então, né? Vamos lá. Quem quiser ler o propósito, pode ler.
da prisão, certamente em Roma, Paulo escreveu esta carta aos crentes filipenses para agradecer-lhes pela sua oferta generosa, cujo portador foi Epafrodito, e para informá-lo do seu estado pessoal. Além disso, escreveu para transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão, para assegurar à igreja que o mensageiro por ela enviado, Epafrodito, cumprira fielmente a sua tarefa e que não estava voltando antes do devido tempo, e para levar os membros da igreja a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor, conservando a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. Então, olha o conselho que ele dá para a igreja, gente. Mesmo a igreja que ele tinha todo o amor, que eles conservassem a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. A unidade o que? Na doutrina. A humildade porque Cristo é humilde. E a igreja tem que transmitir a mesma coisa, a mesma imagem de Cristo. A comunhão, porque nós somos só um corpo, somos membros uns dos outros. E a paz. E a paz. O que Hebreus diz? Buscai a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. E o interessante é que se você não tiver paz, você vai ter santificação? Olha que interessante. Por isso que a ordem é tremenda. Porque se você não tiver paz com seus irmãos, você não vai conseguir ser santo. Quando a gente não tem paz, a gente vive guerra com nós mesmos. Você não dorme direito. Mais com demais. E é terrível, porque isso aí causa até mal-estar na pessoa, né? É terrível isso. Tenta dormir e Doenças emocionais, verdade. psicossomáticas. Irmãos, isso é terrível. precisa ter Então já, muita concentração. Sim. Buscar o equilíbrio. irmã, a gente tinha vou contar aqui para vocês. Teve uma vez lá no ministério onde eu estava, antes de vir para o Ipiranga, acho que eu contei para vocês aqui sobre o problema de confusão que teve no entendimento de uma pessoa. Essa irmã é até muito próxima de mim e da minha esposa. E o diabo soprou no ouvido dela que eu estava fazendo reunião para tirar o pastor do setor. Só que eu estava fazendo uma reunião no feriado, era um ensaio com os varões, e tinha um irmão que não estava indo. Aí eu falei com a esposa dele numa congregação, e nesse dia até eu ministrei. Aí eu falei com ela, com a irmã do esposo dela, falei, ele não está querendo vir. Eu falei, fala para ele que no próximo feriado, na segunda-feira, a gente vai fazer um ensaio com os varões. Que aproveitava que estava todo mundo de folga, porque aí a gente fazia mais cedo, feriadão, a gente chegava lá às 6 horas, estava todo mundo em casa, e fazia até 7h15, 7h30, aí depois, se ele não vier, a gente vai na sua casa para fazer uma oração por ele. Ele falou, tá bom, irmão, que benção. Aí a esposa desse pastor falou para mim ainda, ela ouviu, falou assim, nossa, irmão, isso é benção, hein? Eu falei, tá bom. Aí foi. Aí no dia do feriado, passou essa irmã e viu eu conversando com os irmãos de pé. Porque eu era secretário, eu não era o líder. E o diabo soprou no ouvido dela. E ela não foi falar para a esposa do pastor? Foi. E essa irmã, ela não estava em paz, porque todo ensaio das irmãs, ela ficava falando que tinha gente fazendo reunião para tirar uma unidade. E ela olhando para a minha mulher. Em vez de eles virem falar comigo, para usar na cabeça de Satanás uma vez, minha mulher falou assim, o que você está aprontando? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque ela fala e ela olha para mim. Eu falei, não, fique em paz, eu não estou fazendo nada não. Aí teve uma festividade do ministério, do lado do setor, aniversário do setor lá de Itaquá. E aí
Era quinta, sexta e sábado lá. Não era sexta, sábado e domingo que nem aqui, né? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, na semana, irmão, falou, jejue segunda, terça e quarta. Aí eu falei para minha mulher, aí eu jejuei. Chegou na quinta, nada, chegou na sexta. No sábado aconteceu do irmão do segundo do setor não dar oportunidade para os varões cantarem, porque tinha muita igreja. Aí eu estava lá fora cuidando dos carros com o irmão, que era o líder, e ele reclamando. Eu falei, irmão, fique em paz. Não vou 2 dias, amanhã tem culto, amanhã os varões novos, irmão. Fique em paz. Não fala nada para ele, não. Falou que ia falar, reclamar. Eu falei, não fala nada. E eu querendo apaziguar. E ele não foi falar, só que aí quando ele foi falar, eu já estava ajudando os irmãos a tirarem os carros, porque era uma rua sem saída, para ninguém bater no carro de ninguém. Aí quando eu entrei para ajudar a fechar a porta da igreja, o Silvio veio falar comigo, que era o segundo do setor. Me pediu perdão, eu falei, perdão por quê? Aí ele falou que o irmão tinha falado. Aí quando eu olhei, ele já estava lá na rua, assim, ó, como daqui no Plínio já, com a mão dada com a esposa dele, para descer para a casa dele. Aí eu falei, eu não acredito, eu passei o culto todo falando para ele não falar, e ele falou com o senhor. Aí eu fui falar com o pastor. Eu acho que o pastor setorial, aí eu fui falar com ele, ele falou assim, porque tem gente aqui, não sabe o que acontece isso? Porque tem gente que fica fazendo reunião para falar, para tentar me derrubar. Eu falei, mas quem é que está fazendo? Aí ele falou assim, tu. Aí minha mulher estava assim. Aí a mulher dele já veio, já foi falando, mas a igreja já estava mais vazia. Vou contar rapidinho para vocês verem como você não ter paz. Essa mulher estava transtornada, ela não devia estar dormindo de meio. Irmã, aí o Espírito Santo me lembrou, a minha mulher me puxando pelo terra. Vamos embora. Eu falei, não, eu vou pisar na cabeça de Satanás agora. Aí ela falou e saiu. Aí o Espírito Santo me lembrou que ela ouviu o que eu ia fazer. Aí eu chamei ela, vem cá, irmã. Naquele dia eu não falei isso, que a gente ia fazer um ensaio, e depois eu ia na casa do irmão. Ela mudou de cor. Ela mudou de cor na hora. Ela ficou branca. Ô, irmão, é verdade. Aí o pastor começou a chorar na minha frente, porque ele ficou esses 3, 4 meses com o coração... Se Jesus voltasse, ele tinha ficado. Com o coração moído, quebrado, de raiva. Jesus. Aí ele começou a chorar, me pediu perdão, me abraçou. Eu falei, falei, agora e aí, se o senhor me põe de banco sem conversar, por que o senhor me chamou para conversar, irmão? Mas para pôr de banco também tem que conversar. Não, então, mas ele tinha que me conversar comigo. A gente não teria chegado nesse ponto dele ficar desse jeito. Falei, irmão, vocês deram ouvido sem me ver, por que você não me chamou? Aí eu expliquei para ele, pastor, na palavra de Deus, eu não era nem cooperador nessa época. Falei, pastor, mas eu sempre gostei de estudar a Bíblia. Falei, pastor, mas a gente não pode aceitar acusação assim, sem prova. O senhor devia ter me chamado para conversar. Na hora eu tinha falado para sua esposa, ia lembrar, e tinha caído por terra a mentira de Satanás. Aí ele me pediu perdão, assim, e ela mudou, que no outro dia a gente foi para uma reunião em Osasco, na sede do ministério, e ela veio e falava, não, você tem chamado mesmo para ser obreiro, para ser líder, e você é crente. Aí depois ela falou para minha esposa, que ela era crente, que ela afrontando minha mulher sem falar nada. É a paz. Seguir a paz com todos, porque a santificação não vem se você não tiver paz. Verdade. Se a gente não tiver paz com os outros, a santificação não vem. É só isso que assim, me chamou a atenção hoje, eu estava lendo, e eu queria passar isso para os irmãos. A gente precisa ter comunhão e ter paz. É interessante que às vezes a Bíblia coloca algumas coisas numa ordem, e a gente, às vezes, depois a gente fica, mas por quê? Mas sempre tem, porque tem o para quê, né? Buscar a paz com todos e a santificação. Não adianta você buscar a santificação se você não tem paz. Olha que coisa Você tremenda. não consegue nem orar se você Não, tiver paz. não. Porque, irmã, agora imagine Estevão sendo apedrejado e pedindo perdão para aqueles homens. Tem que ter muito Deus na vida. É. Eita, Porque Jesus, isso é verdade. ele estava pensando na outra frase, né? Na frase que veio. Porque sem santificação, ele não iria ver o Senhor, né? Então ele estava ali. Já que estou morrendo mesmo, sem a santificação aqui, eu não vejo o Senhor. Não vejo o Senhor. Então, E foi ele falar o que ele viu. O céu aberto. imagina Eita, se Jesus. ele ficasse revoltado
casa, revoltado. né, com ódio, com É. raiva daquelas pessoas. Sim. Imagina, onde ele ia. Deus ia falar, você tá assim, né? No final da sua vida. É a paz. Tanto a pessoa ficar com raiva, irada, como também a pessoa se entristecer por causa dessas situações. É. Tanto um como o outro pode levar a gente para o inferno. Sim. É assim, e depois disso, assim, Deus me usou até para falar com a filha dele. E eu falei para ele, e Deus tinha me dado uma palavra para falar com a filha dele depois. E só que a menina, o diabo fazia a menina não aparecer na igreja. E ele morando em cima da igreja. Meu Deus. E a menina não ia para alguma coisa, algum lugar, e a menina não vinha. Aí um dia ele falou assim, ó, eu vou viajar, que eu preciso viajar, que eu vou para o Rio Grande do Sul, que o pastor me mandou, para ir lá. Ia ter um trabalho lá no setor, lá no Rio Grande do Sul. E o pastor mandou ele ir. Mas você pode ir lá na minha casa. Eu falei, não, eu só vou com a minha mulher. Sozinho eu não vou na sua casa com a sua esposa lá e sua filha, meu. O pastor. Aí eu fui, conversei com ela. Depois ele se tornou meu amigo. Depois disso. Ele se aproximou mais de mim. Aí me viu que eu não era nada daquilo. Mas é terrível, irmãos. É assim mesmo, pastor. Eu conheço um pastor que a igreja dele é dentro da casa dele, praticamente. E a filha dele, quando ficou adolescente, quando começou 14, 15, por aí, poxa, o inimigo pegou ela e é dentro da casa. E assim, quando tem os cultos, ela vai, às vezes percebe se até que vai forçado, né? Vai forçada, fica empurrada. É difícil com o pai, né? Sim. Que é pastor, Mas com a mãe, né? essas situações vêm para tentar minar a nossa fé. É uma luta que os dois passam. Vem para minar a nossa fé. E assim, eu já conversei com os pais sobre isso. Única filha, já pensou? Então, Única porque irmã, isso é terrível, porque os pais às vezes colocam a culpa neles mesmos, achando que eles erraram. O pastor, eu tenho 4 meninos. Do início, eu achei que eu era culpado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto, que sempre me teve na minha retaguarda, me ajudando e conversando comigo. E orando para que entrasse na minha mente, mas eu não sentia culpada. Eu achava que eu errei nisso, eu errei naquilo, eu falei nisso, eu errei. Mas os meus, enquanto eram menor de idade, estavam dentro da igreja. Depois que eles se dominaram, passaram maior de idade, 20 e tantos anos, foi que saíram. Então eu já não tinha mais responsabilidade. Não, a responsabilidade para a gente é ensinar no caminho. Porque assim, irmãos, quem mais cuidado teve, que eu gosto muito de falar, eu já falei para vocês, eu sempre faço contraponto de Sansão e José. O amor de Manoá e sua mulher para Sansão não era diferente de Jacó e de Raquel para José. Não era diferente. É o mesmo amor de pai e mãe. E é o mesmo amor que os dois criaram José e educaram, o mesmo amor que Manoá e sua mulher educaram. Olha só, e Manoá e a sua mulher foram instruídos pelo anjo do Senhor. E ali dá a entender que era o próprio Cristo, porque ele aceitou o holocausto. Então, agora a gente vai pôr a culpa nos pais pelos erros de um homem velho? E tem gente, pastor, tem gente que ainda tem a mente ainda bem limitada. As minhas duas, a do meio e a quarta, aprontaram também. Os 2 primeiros foram uma com 20 e pouco e a outra com quase 30 já. Eu continuei achando que era só no obreiro. Foi um momento que Francisca sabe que eu tive problema. Até hoje eu tenho problema emocional, psicológico, eu tomei remédio controlado, tenho pressão alta, tudo emocional. O obreiro chegar e falar para mim que a culpa era minha. Isso não daquele jeito. Obreiro velho, obreiro que tinha responsabilidade, sabe? Então, assim, foi momentos difíceis que eu passei. Mas eu creio que tudo foi para a glória de Deus, porque eu precisava passar. Irmã, a gente conhece aqui, todo mundo conheceu o pastor Paulo, conviveu com ele. O pastor Paulo teve culpa se os filhos dele se desviaram? Ele desistiu, irmão? Não desistiu. Ele foi até o fim. Esse próprio pastor, um dia conversando com a gente, comigo, com minha esposa, eu falei isso para ele que a irmã Rita acabou de falar. Nós não devemos se sentir culpados. Que ela escutou isso do nosso pastor. E é verdade, nós pais não devemos nos
sentido, padre, Não. porque nós tentamos, nós aconselhamos, nós colocamos ali, mostramos o caminho, né? Eu também tenho uma assim, eu tenho 3, né? Mas eu vou desistir por causa deles? Não. Não vou. Eu que me serve de consolo Não. é que quem me conhece, graças a Deus, eu estou aqui desde quando abriu Israel, o pastor me conhece desde nova convertida, meus filhos só saíram do evangelho depois que passaram a ser dono do nariz deles. Enquanto era o menor, estava aqui na barra da minha saia, eu estava auxiliando, não. Eu não quero mesmo, filho, você vai? Não, eu não vou, vai. Enquanto menor de idade, eu tive autoridade de trazer, mas depois que passou a maior de idade, eu não podia fazer mais nada. Então é isso que me serve de consolo. Sim. Todos Esse eles, é só parte. depois que tomaram conta da vida, foi que foram viver. Não tem, não, é isso que eu sempre falo, porque assim, a gente não pode impor culpa em quem não tem culpa nenhuma. Vamos continuar aqui, Filipenses? Porque eu fico louco quando eu vejo um obreiro falar um negócio desse para os pais. Falando, rapaz, gente, eu conheço pastor que dirige setor. A filha dele deu trabalho terrível. E o filho dele também deu. Eu fui falar com ele, falei, pastor, eu vou falar com seu filho para ele vir. Ele falou, ó, fale, mas ele é difícil. Ele dentro da igreja. O pastor falou para mim, ele é difícil, meu irmão. Pode falar. Eu falei, tá bom, mas eu vou orar e vou conversar com ele. Hoje o menino está lá, servindo a Deus. Tudo com a gente com cuidado. Está lá. Não, ele já estava, só que ele era difícil, porque ele queria levar do jeito dele. Sabe? Aí eu vou falar com ele, rapaz, não dá para você vir na escola bíblica, não? Eu falei, não, domingo eu gosto de descansar, porque eu venho nos ensaios dos adolescentes na semana e tal. Aí eu perguntei para ele assim, mas descansar do que você trabalha? Ele falou, não, só estudo. Eu falei, rapaz, você só estuda e você chega no final de semana, você está cansado. Eu falei para ele, na sua idade, meu filho, eu acordava 3h30 da manhã, chegava em casa quase meia-noite, 4 horas eu estava de pé. E no sábado eu ia fazer curso de inglês ainda. Só tinha o sábado à tarde e o domingo para terminar as tarefas que eu tinha no meu curso de tecnologia na semana. E os trabalhos da escola, e você vai falar para mim que no domingo você tem que descansar. Aí eu falei para ele isso. Ele ficou, não, mas eu não venho. Eu falei, não, tá bom. Você não quer vir, eu não vou te pegar força. Mas hoje o rapaz, é um homem, tá morando sozinho no interior de São Paulo com a irmã. Eles estão morando sozinhos lá no interior. O pai veio embora para dirigir outro setor. E eles estão lá, e ele está noivo de uma menina crente da igreja. Então, É o tempo de Deus. é o tempo de Deus. A gente não pode querer. Porque por nós mesmos, pais, amigos, vizinhos, nós não vamos fazer. Não. Se Deus não vier, o Espírito Santo, naquele momento, não convencer ele. Irmã, o que a gente tem que fazer foi o que eu falei ontem para a igreja. Eu tive uma oportunidade e falei. A gente tem que fazer como Ezequiel, profetizar. E pedir o sopro dos 4 ventos. Porque quem põe a carne, quem põe os nervos, quem põe de pé, olha só, ele põe de pé, e põe carne, põe osso, põe nervos, e falou assim, ainda falta alguma coisa, eu vou pôr o Espírito neles. Entendeu? É ele que vai fazer, a gente só tem que profetizar. Nós somos o Ezequiel da nossa casa, e acabou, sabe? Vamos lá, pode continuar. Diferente de muitas das cartas de Paulo, visão panorâmica. Diferente de muitas das cartas de Paulo, Filipenses não foi escrita primeiramente devido a problemas ou conflitos na igreja. Sua tônica básica é de cordial afeição e apreço pela congregação. Da salvação inicial à bênção final. A carta focaliza Cristo Jesus como o propósito da vida e a esperança da vida eterna por parte do crente. Nessa epístola, Paulo trata de 3 problemas menores em Filipos. Primeiro, o desânimo dos crentes ali, por causa da prisão prolongada de Paulo. Segundo, pequenas sementes de discórdia entre 2 mulheres da igreja. Terceiro, a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas por causa dos mestres judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena. Em terceiro, em meio a esses 3 problemas em potencial, temos os ensinos mais ricos de Paulo sobre a alegria em meio de todas as circunstâncias da vida, por exemplo.
a humildade e serviço cristão e o valor incomensurável de conhecer a Cristo. Isso, características especiais. 5 assuntos principais caracterizam essa epístola. Ela é muito pessoal e afetuosa, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes filipenses. Segundo, é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Terceiro, contém uma das declarações cristológicas mais profundas da Bíblia. Quarto, é preeminentemente a epístola da alegria no Novo Testamento. Novo Testamento. Quinto, apresenta um modelo de vida cristã dinâmica e resignada, inclusive o viver humilde e como servo. Prosseguir com firmeza para o alvo, regozijar-se sempre no Senhor, libertar-se da ansiedade, contentar-se em todas as circunstâncias e faz todas as coisas mediante a potente graça de Cristo. Gente, vamos ler alguns versículos desse aqui? Você vê, você anota aí uma coisa. Sabe quantas vezes tem regozijai-vos no Senhor nessa epístola? 16. 16 vezes. Eu contei quando eu fui. E toda a Bíblia que eu ponho, eu sempre lembro de anotar aqui, ó. No capítulo 4, ele diz: outra vez digo, regozijai-vos. Mas se você ler nessa epístola, ou nesse livro, tem 16 vezes escrito nessa carta. Só que assim, irmãos, eu acho que eu já falei de algumas vezes que eu vim pregar. Ele não está falando isso sentado na beira da praia lá em Maceió, não, que é uma das praias mais bonitas que tem no Brasil. Está numa cela de prisão, talvez cheia de umidade, com aquela negócio verde na parede, do limbo, tudo. E está dizendo, regozijai-vos no Senhor. Se alegre no Senhor. Porque a igreja que mais o ajudava era a igreja mais pobre, que tinha mais dificuldade, era a que mais ajudava o seu ministério. Vamos dar uma lida em alguns versículos? Vamos ver aqui o que a irmã leu. Os 5 assuntos principais. Ela é muito pessoal e afetuosa, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes filipenses. 2. É altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Por exemplo, Filipenses 1, 21. Quem pode ler? Quem já abriu aí? 1, 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ah, meu Deus do céu. Irmã, continua lendo aí, irmã. O 22 e diante. Olha só o que ele escreve. Acompanha aí, irmã Rita e irmã Francisca. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele estava querendo ir para Cristo, mas por amor aos irmãos, falou assim, eu vou ficar, me deixa ficar mais um pouco. O amor, o relacionamento que ele tinha com os irmãos era tão estreito, que ele titubeou em
e fala assim, eu estou querendo ir para Cristo, mas pela igreja eu quero ficar mais um pouco com eles. Já ouvi o pastor Gilberto falar isso. O que é ir, mas ele pensa nas aulas. É, do cuidado, né, que ele precisa ter. Eu não sei se os irmãos viram, mas eu postei esses dias. Eu não sei se eu comentei com os irmãos na semana passada. Isso é muito interessante. Jesus disse em João 10 que ele é o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos lá, João 10. Só para vocês verem o quanto o pastor, quando ele tem amor pelas ovelhas, e o relacionamento entre as ovelhas, porque eu sempre lembro disso quando Paulo... João 10, vamos lá. Sim? Evangelho de João, capítulo 10. Vamos lá. É o primeiro, a partir do primeiro? Não, versículo 11, pode ler. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Isso, aqui ele está falando sobre as ovelhas que elas o conhecem. Que é o gentio, né? Que são, não, aqui são do primeiro impacto, que são os judeus, que é aqueles que ele começou a ganhar. As outras, que são gentios, que somos nós, ó. Ainda há outras ovelhas, no capítulo 16, que não são desse aprisco. Olha Jesus falando de nós, ó. Somos nós. Também me convém agregar a essa, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha segue o pastor pela voz, não é pelo cajado. E olha que ela tem visão curta, né? É, ela conhece pela voz, não é pelo cajado. E por isso que muitas vezes tem pastor exagerando no cajado. É porque ela é mais pela audição. Pela audição. Eu não sei se vocês viram, eu até postei nos status quando Deus me lembrou disso semana passada, aí quando ele me lembra, eu tenho que colocar para edificar alguém. Porque eu lembrei de um vídeo que eu vi uma vez, um pastor dando exemplo. 2 pastores lá na região da Galileia. Um gritou que não era, e elas nem aí. Mas gritou, e as ovelhas lá longe, assim, como daqui lá naquela creche lá embaixo, bem longe. E ele gritando, e elas nem aí. Quando veio o pastor delas, ele só falou uma vez. Todas vieram. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Olha o que Jesus faz. Ele pega uma coisa que eles conheciam para explicar. Não, vocês vão... Irmão, dá vontade de chorar um negócio desse. A gente conhece a voz, a gente sabe quando é Deus falando. Quando é Jesus chamando. E aí a gente vê Paulo com esse cuidado com os filipenses. Por amor, lembra que a gente leu em Corinto? Falou assim, ó, eu vou me gastar e me deixarei gastar. Mesmo por amor de vós, mesmo sabendo que algum de vocês não gosta de mim. Ele não vai fazer acepção. Tinha gente que seguia Jesus pelo pão. Ele até reclamou. Ah, você só me segue por causa do pão. Mas é tremendo isso. O engraçado do pastor é que no passado, por falta de conhecimento mesmo, eu achava que o cajado era só para disciplinar. E o cajado, na verdade, não é para disciplinar, é para acolher, é para guiar, é para conduzir. Sim, né? porque ela tem, como a irmã Rita falou, a ovelha tem uma visão turva. E às vezes ela vai andar na beira do precipício, aí como tinha aquela curva no cajado, ele puxava pelo pescoço e trazia para o caminho. Né? E às vezes, eu lembro que o pastor Rielso até falou esses dias, numa doutrina que ele estava ministrando lá em Osasco, que o cajado muitas vezes era para distinguir o lobo da ovelha.
que ele ia dando uma batidinha na ovelha para colocar a ovelha no aprisco. E às vezes o lobo se arrancava a pele da ovelha e colocava, olha só, ficava por baixo. Então quando ele dava o lobo avançava, aí ele pau no lobo, aí o lobo corria. Também era para quebrar a perna da ovelha, né? Eu vi Sim, isso. isso também quando a ovelha era muito teimosa. Mas só, Inclusive, essa que se perdia, por isso que ele trazia ela como não é porque ele quebrava. ele quebrava a perna dela. Eu dava repreensão. Hoje eu entendo isso, que é como uma repreensão. Sim. Ou seja, tem disciplina também. É porque ele tem. Disciplina, conselho. Lembra o que ele fala em Oséias? Ele fez a ferida, mas ele a liga. Olha que coisa tremenda. Ele machuca, mas ele liga. Ele faz o corte, mas ele tem um bálsamo. Ele não perde o controle de nada. Não, Glória a Deus. ele não vai perder ninguém. Aí no capítulo 4, ele faz os agradecimentos pelo dinheiro, pela oferta, pelo dinheiro, vamos dizer assim, do nosso filho. E aí ele começa a falar sobre, na parte final, Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. No versículo 10, vamos ler um pouquinho? 4:10? É, 10, eu leio, tá? 4:10 Tá. de Filipenses. 4:10. Isso, pode ir lá. Ah, não é João, então. Pode Não, ir. é Filipenses 4:10. Era João. Aqui é Filipenses. Tava em João. É que João, a gente estava só para a gente fazer um paralelo entre Paulo com o amor que ele tinha pelo rebanho e Jesus ensinando sobre o bom pastor. Isso a gente aprende a distinguir o bom pastor, porque Jesus fala assim, irmão, se tem um bom pastor, porque tem um mau, tem um ruim. Não adianta a gente esconder o negócio, colocar. A gente tem que falar, não tem jeito. Tem muito picareta por aí, só quer a lã. É que apacenta a si mesmo, que nem diz o pastor Gilberto. Pode ler, Filipenses 4:10, quem achou? Olha, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode continuar, irmão. Continua? Pode. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância e estou. Depois que recebi a Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, com um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Agora sim, irmãos, olha a bênção que o pastor da igreja derrama sobre a igreja. Pode ler, irmão Rita. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ora, nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Continua? Não, aqui é a saudação final. Vocês viram que Deus não deixa ele ver tudo que a gente faz pela obra? Ele não deve nada a ninguém. Não, ele está dizendo, ó, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Agora, aqui em Lucas 6,38. Eu até notei aqui, que eu lembro quando 6,38. E às vezes tem gente que fica num negócio, rapaz. Que nem tem um trabalho missionário que os irmãos fazem para as crianças lá. Esse ano eles vão fazer pelas crianças do Nordeste. E às vezes tem gente que fica eu vi esses dias um irmão reclamando na internet, falando do setor, um setor em São Paulo, um setor de uma área boa, sabe? E os irmãos, acho que só 2 pessoas tinham ajudado, misericórdia. Aí o irmão deu uma bronca, o promotor de missões. A murmuração sempre... Eles não queriam ajudar. Pode ler? Pode ler, 6,38 de Lucas. Dai e ser-vos
medida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides também vos medirão de vós. Olha só. Não, e não é transbordante, né? É Transbordando. É, É que vai estar sempre derramando. sempre. Sempre derramando. Porque transbordante, ele transborda e para. Aí fica na beira. Transbordando é constante. Mas pastor, olha, eu tenho, assim, recebido algumas bênçãos, sabe? Eu vou para 6 meses que eu estou fora do mercado de trabalho, né? Assim, profissional. E eu resolvi vir para cá, ajudar aqui, sabe? Fazer coisas aqui. Esse tempo aqui, sabe? Eu decidi isso. Deus vem me abençoando, assim, coisas que eu falo assim, meu Deus, né? Como é lindo isso, porque quando você ora, que você está pedindo as bênçãos de Deus, né? Mas quando simplesmente você tem um coração que você quer ser grato. Quando você dá primeiro. Isso, Quando você dá primeiro. exatamente, essa palavra. É. Quando você faz, você faz porque você quer fazer, está aqui dentro de você. E aí as bênçãos vêm vindo, sabe, de um lugar, vem de outro, e vem os filhos, sabe, e vem assim, acalmando o seu coração, e nos sonhos Deus vem falando, eu sou contigo, descansa. Você, olha, até um sonho eu tive assim, você nunca parou tanto tempo em casa, você lembra? Eu me emociono agora, porque eu nunca parei, pastor, nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei, sempre. E Deus me trouxe um homem maravilhoso, um homem trabalhador, um homem provedor, né? E eu pude agora descansar um pouquinho, Sim. sabe? Eu fico olhando para essas coisas e fico, meu Deus, é verdade. Eu contei isso para o esposo e falei, meu Deus, eu quero o sonho, Deus falou comigo, eu nunca parei em casa. Por que eu estou pensando assim, talvez, e amanhã não tem que pensar no amanhã. Não. Jesus chegou a dizer um negócio assim, Jesus chegou a falar uma frase assim até forte para o povo. Deixe cada dia o seu mal. Deixe para a gente que quer sofrer antes do tempo. Isso você sofrer antes do tempo, isso gera ansiedade. E isso não é bom. Eu vejo na minha filha, Maiara, foi uma dificuldade para ela voltar para a faculdade. Deus proveu ali. Quando eu entrei na faculdade com ela, Deus foi falando comigo, eu sou contigo. Porque estava tudo travado, sabe quando está tudo travado? E chegando lá, Deus fez só assim, ó. Abriu as portas, colocou ela lá, passou de ano, com notas boas, falta só um semestre. E ela olhou para mim e falou, o que foi isso? Que eu nunca consegui. Ela começou essa faculdade, pastor, em 2016. Em 2017 ela teve depressão e daí pra cá foi muitas. E ela não conseguia mais voltar. Até tentou muitas vezes. Aí eu falei, Maiara, vamos orar e nós vamos lá. Em nome de Jesus vai dar certo. E Deus foi abrindo assim pro lado de um filho, pro lado de outro filho. A minha filha que é Uber, a mais velha. Sim. Todos os dias eu falo, filho, pelo amor de Deus, não vai trabalhar à noite não, só trabalha de dia, deixa para a noite seu esposo. E Deus cuida dele, cuida dela, traz de volta. Sim. É tremendo. Salmo 37, 5. Tremendo que Deus faz, sabe? Ai, a gente tem que ser muito grato. Vê do 3 até o 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te fará. E não é uma parte só, né? Não, É tudo. é o caminho, né? Se você entregar, fala assim, Senhor, minha jornada é com o Senhor. Eu vou fazer o que for aparecendo. Eu tenho o meu compromisso de trabalho, Senhor. Mas é o Senhor que vai endireitar as minhas veredas. A gente tem que orar sim. Para que Ele faça que a nossa caminhar, nossos caminhos sejam conforme as veredas dEle. E é isso que o salmista está ensinando, que Davi está falando. Ele está ensinando, e interessante que ele está orientando. Pode ver que ele começa a falar assim, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade.
porque cedo serão ceifados, como a erva e murcharão como a verdura. Lembra que eu falei que tem escatologia? E é interessante que o título diz: a prosperidade dos pecadores acaba. Somente os justos serão felizes. Aqui aponta para a vida eterna. Aqui você vai viver debaixo da vida e também a vida eterna. A vida eterna. Você vai ser suprido por Deus e vai ter um final, mas o final seu vai ser diferente do ímpio. Glória a Deus. Irmão, Davi já. Não lembra que eu falei sobre ele falando sobre o luto do filho? Não, eu vou até ele. Ele não vem mais até mim, mas eu vou até ele. Deu para a gente pegar uma visão ampla assim da epístola? Vamos lá, aos Colossenses. Paulo, autor é Paulo. Tema: a supremacia de Cristo. Irmãos, essa assim é uma das epístolas mais cristocêntricas dele. Se vocês puderem amanhã, dão uma lida nele. Medita nela. Porque Paulo, ele sabe assim, teologicamente é um fora do comum. Mas tem algumas epístolas, por exemplo, Colossenses, que porque ele vê a necessidade da igreja, e lembra que eu falei? Ele começa a doutrinar a igreja, e no final na parte final ele começa a aplicar, ensinando como aplicar aquilo que vocês aprenderam. O ano foi cerca de 62 depois de Cristo. Considerações preliminares. A cidade de Colossos estava localizada perto de Laodiceia, no sudeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja colossenses, tudo indica, foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Éfeso, durante 3 anos, cujos efeitos foram tão poderosos e de tão grande alcance que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, mas mantivera contatos com a igreja através de Epáfras, um de seus convertidos e cooperadores naquela cidade. Irmãos, assim, tem muita gente que Deus envia para os pastores, que são verdadeiros amigos mesmo. E vocês vão aprender a distinguir quem são. Epafrodito, irmãos, ele ficou doente, porque ele abriu mão do dinheiro que ele tinha para se manter, para dar para Paulo. E não se alimentou direito. E Paulo escreve, depois vocês vão ler, se vocês lerem em Filipenses, vocês vão ver que ele se preocupa com a saúde dele. E eu falei isso para uns irmãos uma vez, falei isso para alguns pastores, conversando com eles, que às vezes a gente se reúne, assim, eles me chamam para ir, às vezes eles têm aniversário de filho, aí a meninada lá gosta de mim, a gente senta para conversar e falar da Bíblia. E eu falei para eles que a minha oração para os pastores do setor é que Deus sempre envie um Epafrodito, um Epáfras, sabe? Porque para entrar no momento que ele mais necessita. Porque ele vai ter alguns que são, sabe, que nem os 300 que vão com o Gideão, mas às vezes tem uns irmãos que são igual o Purá, que entram com ele no lugar, no acampamento do inimigo. É a minha oração para que todo pastor tenha. Porque na hora da dificuldade você precisa ter alguém de confiança para enviar uma mensagem para as pessoas. E ele mandar, ele enviar, falando, não, esse pode ir que é da minha íntima confiança. Isso não é favorecimento. Lembra que eu falei que o próprio Jesus tinha, Paulo tinha? É uma coisa de proximidade. Porque está vendo a dificuldade do irmão. Então só ele vai saber. Só ele está sofrendo. Porque se a gente não for até a cadeia para ver Paulo preso, você não vai conseguir transmitir o que é para transmitir. Ninguém vai transmitir o que o pastor Gilberto passa, se não for aquele que está mais próximo dele, ou se for aquela que estiver mais próximo dele, e ver o momento que ele está chorando, que ele está com dificuldade, que ele está com algum problema no ministério, às vezes tem problema em outro estado, que ele tem igreja, ou tem em outra cidade, e aí você está próximo, você está vendo e você está intercedendo. E é isso que Deus manda alguém. Ah, Jesus. O motivo desta epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja colossense.
ameaçando o seu futuro espiritual. Quando Epáfras, dirigente da igreja Colossenses e seu provável fundador, viajou com o objetivo de visitar Paulo e informar-lhe a respeito da situação em Colossos, Paulo então escreveu esta epístola. Nessa ocasião, Paulo estava preso, possivelmente em Roma, aguardando comparecer perante César. O cooperador de Paulo, Tíquico, entregou pessoalmente a carta em Colossos, em nome do apóstolo Paulo. Não está descrita claramente na carta a heresia surgida em Colossos, uma vez que os leitores originais a conheciam bem. No entanto, pelas refutações de Paulo ao falso ensino, deduz que era uma mistura estranha de ensinos cristãos, tradições judaicas, extras bíblicas e ensinos de filosofias pagãs, semelhante ao sincretismo religioso das seitas falsas de hoje. Tal ensino subvertia e substituía a centralidade de Jesus. Irmãos, lembra que, não sei se vocês viram um tempo atrás, que tinha programa de televisão chamando vários representantes de religiões, líderes de várias, para fazer um encontro, conversar. E aí tinha até alguns pastores que começavam a falar que Deus era e entrava no assunto que Deus era um só, que o Deus de todos eles era um só. Não é. Se fosse o mesmo Deus, Elias não tinha falado assim, fala mais alto, quem sabe ele está dormindo, Baal está dormindo. Mas o mesmo Deus tinha atendido os nossos entendeu? Então, o sincretismo religioso, ele começa a querer envolver, e não é, lembra que eu falei que não é empurrando a porta, não é batendo na porta, é maliciosamente, é sorrateiramente, é com sapatinho de algodão, que nem o irmão falava isso lá em Itaquá. Então, aí Paulo, sabendo, e vinha uma carta. Vamos dar uma lida aqui em Colossenses. Vamos ver aqui umas coisas que o pastor passou. Vamos lá. Sobre capítulo 2, versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Continua? Pode continuar, irmão. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados abundantemente em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos engane, que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Repare que ele fala, não está na circuncisão da carne. Quem é que queria fazer isso lá em Gálatas? Lembra? Os judaizantes. Viu? Que ele diz assim, que a circuncisão está no espírito agora. Sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando
os principados e potestades, os que expõem publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com o pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnalidade, na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo e aumento de Deus. Se, pois, estás morto com Cristo, aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenança, como se viveis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas pertencem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Viu como até culto aos anjos estavam querendo Curtir lá dentro, né? curtir lá dentro? Por isso que tem alguns pastores que são mais duros. E nesses dias aqui, irmão, não sei se vocês viram, mas tinha gente que era só separando até banco para anjo. Não, não tinha o que falar disso. Na igreja, nos nossos dias, não é aqui no tempo de Colossos, não, é nos nossos dias. Olha como a Bíblia é atual. Eu já vi, assim, na internet, o pessoal às vezes me manda, eu falei, meu Deus do céu. Quando João foi se prostrar perante o anjo, o que o anjo falou para ele? Fique de pé, porque eu sou conservo teu. Lá em Apocalipse, lembra? O anjo não merece e nem recebe adoração. Alguns anjos receberam, mas quem eram os anjos quando eles se prostravam? Era a teofania, que lá no Antigo Testamento, que era o próprio Cristo, e vinha em forma de homem. Aí, por isso que o anjo do Senhor, lembra que eu falei, quando tiver na letra maiúscula, é o próprio Cristo. Por isso que ele é Josué, quando Josué prostrou, ele não mandou levantar, né? Vamos ver. Vamos lá, Josué. E é tantas heresias. Essa semana eu estava olhando, passando os vídeos. Tem uma igreja, não sei, é aqui no Brasil, não sei onde que é. O pastor sentando na irmãzinha no colo e abençoar a irmã. Então. Aí vejo, vai outro vídeo, uma irmã com um vestido que estava a vácuo, beijando o irmão que era o irmão receber a bênção. Então, a gente, às vezes, assim, eu vejo essas coisas. Eu acho que isso aí, às vezes eu não quero acreditar. Não, eu também não quero. Sabe o que eu acho, irmã? Que é IA, às vezes. Que é vídeo formado de inteligência artificial. Porque não dá para acreditar, não, nas coisas dessas, não. É que a gente fala assim, não é possível. Vamos lá. Como acreditar nisso? Como a pessoa vai acreditar nisso? No capítulo 3, ó, de Josué. Abre aí. Josué capítulo 3. Aí a gente, às vezes eu fico vendo também essas coisas, mas enquanto vocês acham, eu acho que é IA, que é o meu filho falou, pai, tem muita coisa que é... Mas vai ter agora muito negócio de IA. Tem que tomar muito né? Tem que tomar muito cuidado. Bastante. Vocês acharam aí? 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. É Josué o quê? Capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Senão eu estou enganado aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tem dado toda a terra nossa depois. Até os homens moradores estão desanimados diante de nós. Deixa eu ver aqui. Sucedeu que ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial
E ordenaram ao povo, dizendo, quando vis a arca do concerto, a gente tem a conversa dele. Não, peraí. Ai, Josué, então, deu essa notícia, porém, aquela mulher, então... Gente, peraí. Peraí. Ele vai... Deixa eu ver. Aqui, ó, é no capítulo 5, me perdoe, irmãos. E sucedeu que estando Josué, versículo 13, 5:13, desculpa, me perdoe. 5:13. É logo depois que eles celebram a Páscoa. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu um dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor? Vocês viram como é que está escrito o Senhor aí? Com a letra maiúscula, e esse Senhor é Jesus. Porque lembra que o Deus, o Yahvé, é o todo com a letra maiúscula. Ao seu servo, ele não mandou Josué levantar. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué. Viu que o Josué, o Senhor, como é que está aqui, ó. Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eita Jesus. Aí tem no manual, quando a gente chegar no livro de Juízes, a gente vai estudar o Pentateuco, acho que depois já entra no livro de Juízes. Pastor, mas aqui, ó, no meu, que diz meu Senhor ao seu servo, está em minúsculo. Em minúsculo? Certo? Então, Aí no outro, exército do Senhor, a Josué já está em letra maiúscula. E aqui também príncipe do exército do Senhor, também em letra maiúscula. todas as maiúsculas ou só primeiro, ou só o S? Não, só o S. Então, aí deve ser um erro de gráfica. De gráfica. Porque a gente, os estudiosos, assim, eles sempre falam que essa... E a gente vê também, porque para aceitar a adoração é só Jesus. Porque anjo nenhum, isso é a teofonia. Então, se aceitou a adoração, é o próprio Jesus. Tem uma passagem também que o próprio Senhor Jesus foi falar com o Gideão. Quando chegar nessa parte a gente vai ver. Por isso que eu falei, a gente tem que... Porque Jesus diz assim em João 5,39. Vê o que está escrito aí, irmã. João 5,39. 5,39. João, Evangelho de João 5,39. Agora vamos ver qual que é. Não, é João 5. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí. Então a vida eterna já está lá dentro do Gênesis. Glória. Não está escrita claramente a heresia. O propósito, vamos lá, na página 50 agora. Vocês viram como tinha sutileza até de culto a anjo na cidade de Colosso? E aí a gente fica... É bom dos irmãos estudarem e aprenderem, porque você vai crescendo e você não vai sendo levado. Viu ele falando? Não se leve por sutileza. Porque eles não vêm empurrando a porta. Eles vêm, não, irmão, o anjo está aqui. Não é bem assim. Vamos deixar uma cadeirinha aqui para ele. E anjo a gente não adora. Vamos lá. Paulo escreveu esta carta, quem pode ler? Página 50. Para combater, número 1. Isso. Para combater os nossos ensinos inculosos, que estavam suplantando a centralidade e supremacia de Jesus Cristo na criação, na revelação, na redenção e na igreja. E 2. Para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. A gente leu, não foi? Cuidado com as más conversas. E vocês estão arraigados em quem? Em Cristo. Estão firmados em quem? Em Cristo. É em Cristo. Não pode pôr outro fundamento, não. Não tem esse negócio, não.
Amém? A visão panorâmica. Pode continuar, irmão. Depois de saudar a igreja e expressar gratidão pela fé, amor e esperança dos crentes colossenses, bem como pelo seu progresso contínuo, Paulo focaliza dois assuntos principais: a doutrina Correta. correta. Nossa, correia. É correta. Correta, é gráfica. Correta. E exortações práticas. Teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude da deidade em forma corpórea, o Criador de todas as coisas, a cabeça da igreja. Gente, grifa aí, gente. Teologicamente, Paulo enfatiza que a centralidade é de Cristo. Ó, enfatiza o verdadeiro caráter e glória do Senhor Jesus Cristo. Aí vai lendo, irmã, e vai grifando. Pode ir lendo. Eu vou voltar. Pode ir lá. Teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude da deidade em forma corpórea, o corpo, o Criador de todas as coisas, o cabeça da igreja, e a fonte toda suficiente da nossa salvação. Enquanto Cristo é todo suficiente, a heresia colossense é totalmente suficiente, vazia, enganosa e humanista, de espiritualidade superficial e arrogante, e sem poder contra os apetites pecaminosos. Viu? Como a heresia infiltrada, ela tira Cristo da centralidade e coloca um homem. É diferente dos nossos dias hoje. Lembra de um camarada que fala do Evangelho? Jesus é o centro. De Deus, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. E de Jesus, você é o centro. Já ouviram isso? Tem um que fala. Um rapazinho que senta na cadeira. Foi um homem. É o David Leopardo. Ele fala isso. Eu já vi. Nunca nós fomos. O centro de Jesus é fazer a vontade do Pai. Nunca foi nós. Nunca. O centro de Cristo é fazer a vontade de Deus. Então, são essas coisas que vão. Porque, ele está dizendo aqui, eram arrogantes, vazia, enganosa, humanista, de espiritualidade superficial. O que esses caras hoje, eles não têm espiritualidade nenhuma, são carnais. E tem alguns até que são arrogantes. Sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. Tem um que falou assim que no Éden, olha só, teve um que falou que até no Éden, eu até mandei assim, o líder dos jovens, porque tinha jovem acompanhando esse rapaz. E ele é jovem, e o pessoal vai naquele. Ele falou assim, irmãos, no Éden, acho que até Jesus teria caído. Ele falou isso. Falou, que eu ouvi e eu mandei o vídeo quando eu estava à frente dos jovens, junto com o pastor Ricardo. Eu mandei no grupo e falei, irmãos, cuidado com o que eles estão vendo. Porque tinha um líder lá do interior que estava postando vídeo desse rapaz no grupo do ministério. Aí eu postei. Teve outra também que eu dei uma dura postando filho do David Leonardo. No grupo irmão, aí eu fui com o pé em cima. Falei, irmã, cuidado com o que a senhora está vendo, porque os teus meninos, os adolescentes, acompanham o que a senhora está vendo. Se a senhora está postando aqui, a senhora está postando no grupo deles também. Esse rapaz aí nem se encontrou com Cristo ainda. Ele precisa se converter. Tem deles que não são evangélicos. Esses coaches tem muito deles que eles são só estudiosos. Eles estudam muito neurolinguística. Eles fazem. Para mim, eu vejo eles como filólogos. Eles estudiosos, eles estudam e depois eles querem passar. Aí a irmã ficou assim, mas eu só postei porque eu gostei do vídeo. Falei, irmã, cuidado, esse rapaz aí nem convertido é, o que a senhora está ouvindo? Então, mas tem que Aí o marido dela depois me chamou no particular pessoa, né? para conversar. Falou, porque ele também era líder, né, dos adolescentes no interior. Aí ele falou assim, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Porque às vezes aí eu entendi que... Quem é de casa... Não, então, porque às vezes eu entendi que ele já tentou falar com ela. Né? E a mulher não... Porque tem mulher que é difícil. E tem
É. não faz a pesquisa, Não. sabe quem é aquela pessoa que tá. Por exemplo, eu acompanho um que é o chamado João Cabelha, né? Ele é, acho que ele é angolano. E eu tô ainda na pesquisa sobre ele, né? Eu falei, peraí, deixa eu ver ele, né? O que tem falando sobre ele, tem informação, como é que é, quem é ele. E ele, quando ele chega lá na África, em alguns lugares, assim, que ele vai, ele não gosta de adoração. E o povo lá gosta de adorar, sabe? Aquela pessoa chega para receber, e tudo bem querer receber em nome de Deus, não tem problema nenhum. O problema é você ficar idolatrando, né? E ele não gosta disso. Ele não. Ele é muito simples, muito humilde, sabe? E ele tem uma boa palavra, sabe? Ele é estudioso. Então, assim, eu estou na observância, porque se eu pegar alguma coisa, se eu ver alguma coisa, eu já dá para tirar. Então, aí o irmão... Aí depois eu acho que... Como eu saí, eu não tive mais contato mesmo. Mas aí eu peguei muita amizade com o restante dos irmãos. Tem um irmão mesmo de Itatiba que ele vê meus status, eu vejo o status dele, né? E a gente conversa de vez em quando. Esse dia teve um batismo lá de 300 pessoas, até contei, né? Para vocês. E aí eu te mandei uma mensagem para ele: rapaz, se eu não tivesse compromisso de dar aula no domingo de manhã, eu ia para aí com a Márcia, aí eu almoçava com vocês e voltava para cá. Mas, entendeu? Porque a gente tem que estar atento, porque a gente é responsável por uma nova geração. Agora imagina o estrago se a gente deixar esses caras que estão aí falando essas bobagens de humanista, e não é cristocêntrica, e a gente deixar essa geração que está vindo aí de seguir esses camaradas. Tinha um aí que isso aqui ele fazia, ele pegou o circo, que é o circo do pai dele, né? E lá ele levou a palavra lá através de um teatro. Ele estava fazendo isso. Sim. Levava. E ele tem um livro chamado Seja Luz. Não sei se você já ouviu. Não. E ele leva esse livro, e ele vai pro mundo, ele leva esse livro, ele está na vida dele. E eu fico vendo, ele é um jovem, né? Eu falo assim, ele é um jovem. Ele fala muito de prosperidade. Eu falo, Jesus, será que os jovens estão... Então, mas, tem muito... O David Leonardo tem mais de 10 milhões de seguidores. Tem que tomar muito cuidado. Quando eu vi a última vez, tinha 5 milhões, mas parece que está beirando os 10. Eles fazem um estrago terrível. Pode continuar, irmã. Nas suas exortações práticas. Nas suas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na suficiência completa de Cristo, como o único meio de progresso no viver cristão. A realidade da habitação de Cristo neles deve evidenciar-se na conduta cristã, no relacionamento doméstico e na disciplina espiritual. Continuando? Pode continuar. Características principais. 3 características principais tem esta epístola. 1. Mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Colossenses focaliza a dupla verdade de preeminência de Cristo e da perfeição do crente nele. 2. Afirma com toda intensidade a plena divindade de Cristo e contém um dos trechos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da sua glória. 3. Às vezes, Colossenses é tida como uma epístola gêmea de Efésios, porque as duas têm certas semelhanças de conteúdo e foram escritas provavelmente na mesma época. Tem. A igreja de Colossenses estava sendo atacada e querendo tirar Cristo do centro. A preeminência, o que é preeminência? Que Cristo existe antes da fundação do mundo. Ele é atemporal. Preeminência é primeiro, né? É primeiro. A gente teve uma escola bíblica aí, logo quando eu cheguei, aí teve uma escola bíblica sobre Colossenses. A suficiência de Cristo. Cristo é a suficiência. Deu para... Vocês dão uma lida amanhã, que é curtinho. Na hora que tiver um tempinho, dá uma lida nessa epístola, que é muito edificante pra gente. E nos abre a visão para o que está acontecendo hoje. 1 Tessalonicenses, ator Paulo,
Qual o tema? A volta de Cristo. Ele foi escrito um pouco antes, né, de Filipenses. Filipenses foi escrito em 62, não é isso que a gente leu? Por volta de 62 depois de Cristo. Esse aqui foi quase 10 anos, mais de 10 anos antes, uns 10 anos antes, cerca de 51 depois de Cristo. Considerações preliminares. Tessalônica, situada a pouco menos de 160 quilômetros a sudeste de Filipos, era a capital, cidade principal e porto da província romana da Macedônia. Entre os 200 mil habitantes da cidade, havia ali uma grande comunidade judaica. Quando Paulo fundou a igreja tessalonicense, na sua segunda viagem missionária, seu frutífero ministério ali foi encerrado prematuramente devido à intensa hostilidade judaica. A gente leu, lembra que ele teve que sair de Tessalônica por inveja, lembra que eu já falei? Por inveja dos judeus. Porque os judeus pregavam e o povo não ligava. Quando Paulo apareceu, aí eles começaram a perseguir. Aí ele vai para, se eu não estiver enganando, ele vai para Bereia. E Bereia, a recepção foi diferente. Vamos lá, pode ler quem tiver com vontade de ler. Forçado a sair de Tessalônica, Paulo foi a Bereia, onde outro ministério breve. Porém, bem sucedido, foi interrompido pela perseguição movida pelos judeus que o seguiram desde Tessalônica. A seguir, viajou para Atenas, onde Timóteo se encontrou com ele. Depois, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para verificar a condição da nova igreja. Ao mesmo tempo, Paulo seguiu para Corinto. Timóteo, ao completar sua tarefa, viajou para Corinto, levando a Paulo informações sobre a igreja tessalonicense, o que levou Paulo a escrever esta carta, talvez 3 a 6 meses após fundada a igreja. Viu como o inimigo consegue abalar? 6 meses depois da fundação. Quer dizer, a igreja estava bebê e estava crescendo, efervescente. E aí tem que escrever, não tem jeito. Aí tem Convertido é mais fácil de ludibriado. Tem interessante aqui que agora o Espírito Santo me lembrou quando eu fui ensinar isso sobre a igreja de Tessalônica. Vamos lá em Atos, só para a gente fazer que eu me lembrei agora. Atos, deixa eu ver aqui. Tem 15, 16. Deixa eu ver aqui. Ó, em 17. A gente falou muito sobre Atenas, né? Lembra que eu falei que ele só perdeu porque ele tirou o foco, ele não falou o nome de Jesus. Atos 17? 17, Atos 17. E qual versículo? Versículo 1. Pode ler. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vão acompanhando e vão prestando atenção na narração. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo o líder, mostrando que convinha que o Cristo padeceu e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Olha só, a pregação por 3 semanas, por 3 sábados, que eles tinham que obedecer à lei, que era no Shabá, que era o sábado que eles tinham para ensino, nas sinagogas. Lembra que eu falei que a sinagoga veio lá, começou lá na Babilônia, lembra? Que a cultura, porque não tinha o templo, então eles tinham que montar nas casas uma sala para meditar na palavra, e para ensino, e para aprender a palavra.
Continue, irmã. Mas os judeus desobedientes, Olha só. movidos Movidos de quê, irmã? de inveja, Vai, continue. tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios. Olha os tipos. Dentre o quem? Dentre os vadios. Olha os tipos, irmã. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizer que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas e Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Sila e Timóteo ficaram ali. Pronto. Meu Deus. Vocês viram que o invejoso ele saiu de uma cidade para outra. Confusão. Só para atrapalhar, Hoje só não para tem isso não, né? tirar. Não, tem não, irmão. Tem gente que não pode ver E assim, Nem que seja para se moralizar. sim, e assim, parece que parece que ele não se agrada em ver o reino prosperar. Porque não é ele que está à frente. E depois que faz isso, eu fico pensando, e É o depois que estrago. conseguiu isso? Irmã, É o estrago. porque não, Se irmã, estragou primeiro aqui, né? A É. pessoa, né? Sim. A própria pessoa se estragou, né, pastor? sim, porque ele não tem paz, lembra? É. E aí, em vez de se alegrar que o reino está crescendo, mas ele tem inveja. Irmão, isso é terrível. A Bíblia fala que a inveja é podridão dos ossos. É podridão dos ossos. Porque o invejoso ele não tem inveja de você. Ele tem inveja daquilo que ou que você tem ou daquilo que você consegue fazer. Não é de você Ter alguma coisa. É de você ser. ser alguma coisa, de você fazer e o negócio prosperar. Lembra do que eu falei sobre Acabe? Acabe foi tão burro que teve inveja da vinha. Mas o segredo não estava na vinha, estava no vinhateiro. Aí manda matar. Aí manda matar o vinhateiro. Manda matar. E fora que ele tinha uma horta Mas- muito mas- melhor Sim. do que o terreno de É. Nabote. A terra dele era maior, Maior, mais produtiva. sim. Que fizesse uma vida Só que o invejoso, irmã, tem horta. Porque o problema não é, Irmã, a matéria, é a pessoa. É a pessoa. O problema é que era horta. É. Vinha diferente. Vinha gera alegria, gera salvação. A horta, o camarada todo dia tem que. E pode ver que a pessoa que tenta destruir não tem alegria. Não tem. não prospera, né? Não. Porque como é que prospera? Porque o que eu queria ler com vocês é que vocês verem a situação que o camarada enfrenta para fundar uma igreja, para fazer a obra. Como essa Tessalônica foi. Foi difícil para ele criar a igreja. Para ele poder fundar a igreja, melhor dizendo. Propósito, pode ler. Pode ler, Francisco.
atravessado pela perseguição a sair de Tessalônica, os novos convertidos receberam apenas o mínimo de ensino sobre a vida cristã. Ao saber Paulo, por meio de Timóteo, das reais circunstâncias, escreveu esta epístola, primeiro, para expressar sua alegria pela fé e perseverança dos tessalonicenses, em meio à perseguição. Segundo, para instruí-los na santidade na vida piedosa. E terceiro, para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes, que morrem antes da volta de Cristo. Pode ler, irmão. É a visão panorâmica. Visão panorâmica. Depois de saudar a igreja, Paulo, com alegria, enaltece os Tessalonicenses pelo seu zelo e fé perseverantes. Então, o que eles tinham? Qual a qualidade deles? Eles eram zelosos e tinham uma fé perseverante. O que é perseverante? Não deixavam se esmorecer, mesmo com a perseguição. Eles tinham zelo pela obra, zelo pelo amor de Cristo, e eram perseverantes. Vai lá, irmã. Em meio à adversidade, Em meio à adversidade, responde às críticas contra ele, lembrando à igreja a pureza dos seus motivos, a sinceridade da sua afeição e solicitude pelo rebanho, e a integridade da sua conduta entre eles. Paulo destaca a necessidade e importância da santidade e do poder na vida cristã. O crente precisa ser santo e o Evangelho acompanhado pelo poder e manifestação do Espírito Santo. Paulo admoesta aos Tessalonicenses a não extinguirem o Espírito ao desprezar as suas manifestações, especialmente a profecia. isso. Meu Deus. Pode continuar, irmã. Depois a gente dá uma lida lá em 1 Tessalonicenses 5. Um tema de destaque é a volta de Cristo para livrar seu povo da ira de Deus sobre a terra. Parece que alguns crentes haviam morrido em Tessalônica, motivando preocupação sobre a sua salvação final. Por isso, Paulo explica o plano de Deus para os santos que já tiveram partido quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e exortar os vivos sobre a importância de estarem preparados quando ele vier. Paulo termina a carta com uma oração pela santificação e preservação espiritual dos Tessalonicenses. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Vamos ler do 16. Primeiro 5:16. Regozijar do Senhor, Olha de novo. orar sem cessar. Olha, só um pouquinho, irmã Rita. Você viu que a igreja estava sendo perseguida. Lembra que é da aplicação? Vocês estão sendo perseguidos. Sejam perseverantes e regozijai-vos sempre. Se alegrem sempre. Pode ir lá, irmão. Orar sem cessar. Aí, olha só, como ele dá a aplicação. Como é que você vai ficar alegre? Se você orar sem cessar. Aleluia. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não instigais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz nos santifique e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, Pode orai contar. por nós. Irmã, a senhora leu, lembra que a gente começou na aula falando sobre a paz e a santificação? Sim. Você viu o que ele falou? O mesmo Deus de paz vos santifique. É forte.
A gente precisa ter paz para que a santificação venha. E quando a gente se sente fatigado? Aí a gente... Vamos lá, Isaías. A gente tenta Isaías 41. desfatigar. Aí a senhora lembra de Isaías 41. Isaías 41. Que desfadiga, que Sim. desfadiga. É Isaías 41. Deixa eu ver. Não, é 40, desculpa. 28 ao 31. Aí a senhora, guarde isso aí, irmã. A senhora leia quando a senhora estiver cansada. Eu quero que a senhora leia. É a senhora que vai ler. É Isaías? 40, do 28 ao 31. Irmãos, 40. é que a gente perdeu um tempinho hoje lendo as respostas, né? Ainda não. Não, Você vai só das provas? 40, do 28 ao 31. Mas a gente foi bem hoje, né? O pastor, a aula está sendo excelente, mas eu estou com medo de ir embora. Porque está tudo escuro. Não, a gente já vai embora, a gente só vai ler isso aqui. Eu estou vendo aqui também, depois, aí na próxima semana a gente dá uma corrida. Tem 14 páginas para a gente fazer na segunda-feira. Mas e como a gente não vai ter correção de prova, a gente termina. Vai corrigir. Vai lá. Então vou ler. Não sabeis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, meu Deus, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansaram e se fatigaram, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Oh, aleluia. Lembra disso? Lembra disso, irmã. Olha, Jesus, isso é bom. Meus irmãos, Deus abençoe. A gente parou na página 53, né, irmã? 53, para a próxima semana. Especiais. Isso. Na próxima semana nós vamos encerrar essa epístola. Se Deus permitir, estaremos aqui. Deus abençoe, meus irmãos.